Olá! Seja bem-vindo a mais um webinário da E-Auditoria. Aproveite! Olá, tudo bem? Está começando mais um webinar da E-Auditoria. Hoje nós vamos falar sobre como escolher um melhor regime de tributação na prática. E para falar sobre isso, está aqui a Tatiane Cristina, especialista fiscal aqui na E-Auditoria, que vai contar para a gente como escolher o melhor regime de tributação na prática usando as ferramentas da E-Auditoria. Tatiana, seja bem-vinda! E para começar a falar desse assunto, conta pra gente qual a importância da empresa escolher o melhor regime de tributação. É isso mesmo, Paula. A empresa ela deve observar a receita dos últimos 12 meses e as regras de exclusão e enquadramento de cada regime tributário para verificar qual que é o melhor regime a se enquadrar no próximo ano calendário. Para as empresas, é muito importante fazer a escolha do regime tributário adequado por vários motivos. Então, por exemplo, escolhendo o regime menos oneroso, é possível a empresa saber quais impostos serão pagos, evitando assim problemas com fiscalização e evitando comprometer a saúde financeira da empresa. Sendo assim, o regime tributário mais adequado vai ser aquele que menos comprometer o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, tendo conhecimento da tributação ideal, a empresa consegue fazer um planejamento tributário completo, adotar um conjunto de sistemas fiscais que visem a diminuir o pagamento de impostos. Além disso, a empresa pode elaborar um calendário tributário, verificar possíveis incentivos fiscais, a quais obrigações acessórias vai estar sujeita, a fim de evitar pagamentos desnecessários e possíveis autuações. Existem 3 tipos de regime de tributação: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Tatiana, qual a diferença entre eles? O lucro presumido é a determinação da base de cálculo do imposto de renda, o IRPJ, e da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, por meio de uma margem presumida. Neste regime, mesmo que ele tenha uma margem de lucro maior, o imposto ele deve ser calculado por meio da base presumida. Por outro lado, mesmo que ele tenha uma margem de lucro inferior, também deve ser calculado por meio dessa base de cálculo presumida. Poderá optar pelo lucro presumido a empresa que tenha oferido no ano calendário anterior receita bruta inferior a 78 milhões ou a 6 milhões e 500 mil multiplicado pelo número de meses de atividade, quando estiver exercendo há menos de 12 meses, e desde que ela não esteja obrigada ao lucro real, de acordo com a sua forma de constituição ou a sua natureza jurídica. Já o lucro real, para a legislação do imposto de renda, significa o próprio lucro tributável, o que distingue-se do lucro contábil apurado. Vamos ver na tela o que fala a legislação do imposto de renda? De acordo com o artigo 276 do Regulamento do Imposto de Renda, lucro real é o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Logo, a apuração do lucro real ela vai ser precedida à apuração do lucro líquido de cada período de apuração, em observância às leis comerciais. Vamos ver agora as empresas obrigadas ao lucro real de acordo com o artigo 14 da Lei 9.718 de 98. Inciso 1. Cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses. Inciso 2. Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada. Inciso 3. Que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Inciso 4. Que autorizadas pela legislação tributária usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Inciso 5, que no decorrer do ano calendário tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do artigo 2º da Lei 9.430 de 96. Inciso 6, que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, factoring. Inciso 7, que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Já o Simples Nacional é o regime de tributação criado pelo governo para facilitar o recolhimento dos tributos por parte de pequenas empresas. Então, dessa forma, o empresário ele pode recolher tributos municipais, estaduais e federais por meio de um único documento de arrecadação. As empresas que podem optar pelo Simples é microempresa, que oferir receita bruta de até 360 mil, e a empresa de pequeno porte, que oferir receita acima de 360 mil, mas inferior a 4.800.000. Tatiane, o regime de tributação ele deve ser avaliado de quanto em quanto tempo? O ideal é fazer essa avaliação ao final de cada exercício contábil, já que a situação da empresa ela pode alterar de um ano calendário para o outro. Como escolher o melhor regime de tributação? Para escolher o melhor regime de tributação, alguns critérios devem ser levados em consideração, como a margem de lucro, créditos tributários, gastos indiretos, entre outros. Como essa tarefa é uma tarefa muito importante para a empresa e fazer todo esse trabalho manualmente vai levar muito tempo, o ideal é utilizar ferramentas que auxiliem na execução desse trabalho. Para isso, Paula, nós temos no módulo e-simulador a ferramenta de simulação do regime de tributação, que é uma das ferramentas da e-auditoria que visa auxiliar na escolha desse regime de acordo com as características da empresa e auxiliando inclusive a evitar gastos com impostos. Vamos ver na tela como utilizar o e-simulador? Nós vamos no módulo e-simulador e para utilizar o simulador do regime de tributação, basta clicar no ícone. Vamos selecionar uma empresa que já deve estar cadastrada no e-auditor e o ano desejado. Após selecionar a empresa, o usuário deverá inserir os dados solicitados pelo sistema de acordo com a atividade da empresa. Com todas as informações pertinentes preenchidas, basta clicar em Gerar resultado. Na sequência, o sistema vai demonstrar na aba Visualizar resultado os resultados gerados e basta conferir a opção tributária menos onerosa para a sua empresa. Tá certo, Tatiane. Espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação. Por nada, Paula. Lembrando que os clientes da e-auditoria, caso eles ainda tenham alguma dúvida com relação à simulação do regime de tributação ou as outras ferramentas da e-auditoria, eles podem entrar em contato com os nossos especialistas por meio do e-atendimento. É só abrir um ticket de suporte da seguinte forma: basta acessar o módulo do e-atendimento e preencher os dados que a nossa equipe de atendimento especializado entrará em contato para ajudar com as dúvidas. Perfeito, Tatiane! Termina aqui mais um webinar da e-auditoria. Hoje, nós falamos sobre como escolher o melhor regime de tributação na prática. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todo o nosso conteúdo. Até logo!